pode se dividir em diferentes expressões e, em alguns casos, se encontrar em uma única narrativa. Essa edição do Som em Cena é sobre um trabalho que mescla poesia, música, dança, conceitos e camadas. Olha só o videoclipe do cantor Pedro Moraes. Se tu me amas, ama-me bem baixinho. Não grites de cima dos teus telhados, deixa em paz. A música, Bilhete, é um poema do Mário Quintana que eu musiquei ainda na época da faculdade de música. Ela era uma valsa. Tem toda uma melodia pensando na coisa do passarinho e tal, que é o que isso fala, né, da delicadeza e tal. Aí nós gravamos todas as músicas do disco, todas. Chegou na última, era Bilhete. Ela ficou lá esperando a hora, entendeu? Esperando o momento, já tinha feito tudo que tinha que ser feito, Bilhete ficou por último. E aí eu falei, gente, mas a gente tem que fazer algo muito diferente disso aí, porque não vai rolar, o disco tá todo numa pegada. E no que rolou esse groove, a gente ficou ali 1 minuto de groove, curtindo, e eu comecei a cantar a música desrespeitando a métrica, como se eu estivesse compondo de novo, assim. Por já ter um contato com a música e já estar trabalhando no meio, né, trabalhando com o processo audiovisual, eu decidi iniciar, né, sem muita experiência no contexto de produção de videoclipe, mas resolvi arriscar. E os primeiros resultados foram muito bacanas, foram muito legais. Ter um pouco da sensibilidade do conhecimento musical ajuda bastante na hora da produção, em você captar o que a música pede, em você ter a sensibilidade de perceber o que aquilo tá sendo pedido. Quando eu fui conversar com o Renato para a gente produzir o clipe, já fomos com essa ideia de aproveitar 2 coisas. Uma, eu não queria aparecer no clipe, inicialmente eu não queria de jeito nenhum. Aí chamei a Cibele Maia, que trabalha com coreografia, uma coreógrafa, bailarina sensacional, trabalhou muitos anos no primeiro ato e é uma menina bonita, assim, que ela sabe muito o que faz, ela é uma artista muito especial, assim. Trabalhei em companhia durante 6 anos, mas em 2010, 2011 eu comecei a fazer uma pesquisa mais como um trabalho independente. E hoje eu faço parte de um coletivo de videodança que chama Ubuntu. O processo do videodança ele é muito interessante porque, apesar do corpo ter um trabalho que da dança e da pesquisa, independente de qualquer coisa, você tem que pensar que o espectador ele vai estar com um olhar que ele vai ser muito bem direcionado, né? Então você tem, por exemplo, quem está trabalhando com a filmagem, com a fotografia, tem ali uma intenção de enquadrar ou de pegar um detalhe específico que às vezes numa apresentação de dança, naturalmente, você não consegue dar essa fechada, né? Esse foco. Então é interessante porque todas essas diferentes percepções, esses canais, eles alteram, né, o seu estado de corpo, assim. A partir do momento que você sabe que tem um foco ali, tem uma outra visão, tem uma angulação, tudo isso já interfere muito no movimento. Então, ter passado por essas experiências, né, esses pequenos trabalhos com o audiovisual, ajudou demais assim, no vídeo, porque né, o Renato, na direção, ele falou um pouco da ideia dele, o Pedro também conversou comigo, mas não fecharam uma ideia fixa, eles me deram muita liberdade para trabalhar. Foi muito simbólico, sabe, assim, fazer um primeiro clipe com essa turma, com essa generosidade de todos eles. A Cibele passou uma madrugada inteira, assim, criando ali, ela já tinha planejado, pensando na música, mas ao vivo a gente fez umas coisas, aí a Juliana, minha esposa, cortou os papéis pra gente jogar, foi uma coisa manual. Eu, a esposa do Renato e a Juliana ficamos jogando os papéis em cima da Cibele num dado momento, que tinha uma relação, claro, uma relação com os bilhetes, mas não era exatamente, não era pra ser uma coisa muito literal, tanto que não tem ninguém escrevendo nada no papel de nada. São só papéis, e a gente queria um slow dela. Renato queria fazer esse teste, essa brincadeira de parar e voltar, fazer o inverso. Então, assim, foi muito legal esse processo de ver como as coisas vão se construindo, camadas, né? Eu bolei uma estrutura muito pequena, pré-estabelecida, né, assim, pré-elaborada, mas
foi assim, 95% da movimentação improvisada mesmo, que eu deixei na hora acontecer, porque teve também algo interessante, foi a interferência dos papéis, né, poderiam ser pequenos bilhetes, que eu também não sabia como seria isso, então tinha muito no chão, às vezes jogava, então eu deixei mesmo assim, para improvisar, porque quando, né, para ter a sensação, como viesse, que saísse ali na hora, que surgisse, com a interferência desses objetos, né, desses objetos cênicos. Inicialmente era ela e a coreografia. Era ela com os papéis, era ela no chão, ela em pé, depois a maquiagem borra, tinha todo um processo. Como o Renato quis que eu fizesse uma parte cantando, a gente replanejou o clipe, o formato, e teve essa coisa dela aparecer em flashes, assim, quase que como uma assombração, né, assim, um contraponto ao lado romântico da letra. E isso é muito importante dizer, porque uma coisa que eu não queria era que ele ficasse um negócio muito piegas, assim, né? Porque a letra já fala de amor. O espaço é um espaço que acontecem shows, eventos lá em Sete Lagoas. E a filmagem foi durante a madrugada, foi bem intensa, assim, foi a madrugada inteira de filmagens, assim, e era um espaço com um caráter de estacionamento, assim, aberto, amplo, mas a gente fechou, né, a gente fez uma semi-caixa preta, assim, toda fechada, e teve essa interferência, tinha uma luz muito direta, muito objetiva, mas num espaço um pouco mais fechado, com um fundo muito escuro, então tinha um contraste muito claro, né? Da luz incidindo bem diretamente, com uma ambiência um pouco mais penumbra, né, fechada. O sair do óbvio, né, no caso do clipe Bilhete, do Pedro Moraes, foi a cartada do clipe, né? É uma coisa bem conceitual, uma coisa meio abstrata, justamente dentro da proposta do novo trabalho do Pedro. Você tem que ficar né, durante um período, executando movimento, voltando, repetindo, sendo que cada vez é diferente de um ensaio que você repete várias vezes, mas não necessariamente com o público, né? Você sabe quando você vai para o público, você sabe o que ele vai ver, o que ele não vai ver. Na hora do vídeo, né? Não, você faz várias vezes, você não sabe qual que vai ser o selecionado, né? Você não sabe qual que vai entrar na edição, qual não. Então, todo tempo o estado físico ele muda, porque todo tempo você tem que estar né, pensando que aquilo pode ser veiculado. Eu acho que a finalização dele foi mais trabalhosa, sabe? Foi uma edição mais minuciosa, ela envolveu mais elementos, né, para poder chegar no resultado final, como a gente queria uma ideia diferente, um lance diferente. Uma edição simples, só com cortes e cena após cena, acho que não caberia legal. Então a gente usou vários recursos de sobreposição de imagem, né? Ele até ficou muito receioso, né, de ficar muito estranho, muito pesado, mas a gente foi chegando numa proposta que ficou legal. Usei bastante elementos que passam de uma ideia para outra muito rápido no clipe, né? A gente aborda vários elementos durante o clipe na edição e isso com certeza deu um diferencial para o clipe. Eu uso um blend mode, que é uma modificação de camadas sobre camadas no trabalho, né? Ou seja, ela adiciona uma visibilidade diferente a uma camada que está acima da camada de baixo. No momento em que o clipe se inicia, eu tenho aqui uma cena sobreposta que a gente fez do vinil girando, né, junto com a bailarina dançando. Então é uma coisa que é aplicada, eu apliquei o blend mode de lighting, né? Se eu for modificando ele aqui, ó, por exemplo, um blend mode normal, com a opacidade normalizada, aqui eu tenho a imagem normal, como ela foi feita. Então eu mudando o blend mode, que eu tenho várias opções, né, que aqui no caso eu usei o lighting, eu consigo sobrepor sem que a imagem suma. O blend mode, na verdade, é uma ferramenta que mescla as duas imagens. Era como se eu pegasse uma imagem e colocasse dentro da outra, entendeu? Então assim que a gente fez. Foi a técnica que eu mais usei na edição do Pedro do clipe, foi o recurso do blend mode, que é uma coisa simples, né? A grande maioria dos programas de edição tem essa opção e é uma opção pouco utilizada, né? A vantagem do clipe é que você pode ter vários elementos, tanto técnicos quanto físicos, né? Assim, pessoas ali e representações, atores, o que for, para gerar uma imagem comum,
né, uma captação, um olhar, ou recursos de imagem que vão se tornar em recursos de linguagem para fortalecer, para fechar o argumento do clipe, né? É muito legal isso, né? Eu admiro pra caramba esse processo porque eu acho que o clipe tem uma liberdade muito interessante, uma liberdade maior do que eu como compositor sinto, assim. Convido vocês para poder assistir o nosso clipe, meu, do Renato e da Cibele, com muita alegria, que é da música Bilhete, poema do Mário Quintana. Bora lá? Se tu me amas, ama-me bem baixinho. Não grites de cima dos teus telhados, deixa em paz os passarinhos, deixa em paz a mim. Se me queres, enfim, tem que ser bem devagarinho. Amada, a vida é breve, o amor mais breve ainda. Amada, a vida é breve, o amor mais breve ainda. Som em Cena fica por aqui, mas você pode conferir outras edições do programa no site da TV Horizonte. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram. É só pesquisar programa Som em Cena. E se você quiser sugerir algum videoclipe para ser exibido no programa, mande um recado também pelo WhatsApp. O telefone está aí na tela. E até mais. Tchau!